Sabe quando você vai ficando velho e acaba gostando de coisas que você não se imaginava gostando antes? Não que elas sejam ruins, mas só diferentes. Foi assim que eu me senti jogando Alice Madness Returns. Eu fui tanto uma criança quanto pré-adolescente do Xbox 360, jogando o que era normal para um moleque jogar na época. Eu não me importava com história, direção de arte, game design, eu queria fazer coisas fodas e me sentir foda. Nesses anos com o console eu acabei descobrindo que esse jogo existia, só que Felipe de 13 anos estava cagando e andando. Eu preferia zerar Prototype de novo pela 10ª vez. Até que então, depois de alguns anos, eu tive o primeiro contato com um jogo que virou do avesso tudo o que eu achava que sabia sobre videogame. O jogo que transformou os meus gostos e me trouxe a capacidade de sair da minha zona de conforto. Eu acho legal citar Nier porque eu consigo traçar muitas das características que eu também vi em Alice, isto é, positivas e negativas, mas que de toda forma é o que faz os dois jogos serem tão especiais, pelo menos pra mim. Sobre Nier, ele foi lançado um ano antes de Alice para Xbox 360 e PS3, um jogo em terceira pessoa, RPG e hack and slash. Minha experiência com o jogo foi, antes de tudo, diferente. O que te cativa no jogo não é necessariamente a gameplay, e adendo que eu estou falando explicitamente do Gestalt. Não é de você. O combate consegue te engajar até certo ponto, mas esse ponto não é tão mais forte quanto a narrativa, os personagens, o mundo. Quanto tempo eu já não fiquei perambulando na cidadezinha do mar, pescando, ouvindo a Dévola cantar e tocar violão, conversando com os NPCs no bar. Isso, por incrível que pareça, é o coração do jogo. Ele é um conjunto. Foi jogando Nier que eu percebi que eu posso gostar de um jogo mesmo ele sendo cru. Eu comecei a valorizar o que ele me faz sentir, a mensagem que ele me passa. E embora Alice possui temas completamente diferentes, eu tive esse mesmo feeling jogando. Tem algo especial ali, algo único, que só esse jogo consegue me proporcionar. Não faria sentido eu falar desse jogo sem antes mencionar o seu antecessor, porque na verdade Madness Returns é uma sequência direta de American McGee's Alice, lançada em 2000. No caso, American McGee é o nome do criador do jogo, que fez essa reimaginação usando da história já conhecida de Alice pelo escritor Lewis Carroll, e a transformando em algo bem mais sombrio. American iniciou sua carreira na ID Software, trabalhando em Doom 2, Quake e Quake 2. E quando foi demitido da empresa, ele foi logo em seguida contratado pela EA, onde finalmente deu início ao seu maior trabalho até então, fazendo o jogo inteiro do zero com uma equipe nova. Como todo mundo já sabe, a EA não é flor que se cheira, e ela se provou especialmente péssima no desenvolvimento dos dois jogos. A história a gente já conhece. Vem o executivo de terno e gravata, faz os desenvolvedores de capacho, tenta distorcer a ideia original do jogo e no final ainda decide o orçamento e o prazo que esse projeto tem que ser entregue. American disse em uma entrevista em 2001 que um dos maiores problemas enfrentados pela equipe foi o tempo, e que eles poderiam ter feito um jogo muito maior, variado e polido, se não fosse pelo prazo imposto pela publisher. Por isso eles até tiveram que fazer a tão temida prática do crunch, que caso você não saiba, consiste em rushar o desenvolvimento do jogo o máximo que você humanamente pode, para conseguir lançar ele a tempo. Em meio a tantos problemas, o jogo lançou, recebendo notas bem positivas na época e se tornando até um cult classic nos dias de hoje. 11 anos depois, em 2011, McGee com seu novo estúdio em Xangai, Spice Horse, lança a tão esperada sequência. E como ela é? Para entender o mundo que a gente está inserido, o jogo se apresenta de uma forma quase que hostil. Desde o menu até a primeira cutscene já dá para absorver o tom e a atmosfera fodida que vai ser o padrão para o resto da jogatina. A história desse jogo é um dos focos mais importantes. Seguindo ela você consegue entender o que está passando pela mente de Alice e como isso afeta o País das Maravilhas, que agora se encontra em colapso por conta dos seus traumas não resolvidos. Só que isso é muita exposição pro começo do vídeo. Então eu vou resumir o máximo que eu posso, só para vocês não ficarem boiando tanto. Eu vou estar dividindo esse vídeo em capítulos e reservando um só para falar da história, mas isso é mais pra frente. Bom, Alice é a filha caçula da família Liddell, sua irmã mais velha sendo Lizzie, seu pai Arthur e sua mãe Leanne. Alice também é a última sobrevivente da família, depois de um incêndio que ocorreu em sua casa, matando todos os seus familiares.
Tudo isso aos 7 anos de idade. Por conta desse fato, Alice desenvolveu sérios distúrbios mentais, como estresse pós-traumático e culpa do sobrevivente, tendo que ser internada em um hospício, permanecendo pouco mais de 10 anos antes de ser liberada. Uma vez fora do hospício, a antiga enfermeira de Alice a ajudou com um emprego no orfanato da cidade, onde agora ela trabalha como empregada para conseguir se manter. E é nesse mesmo orfanato que a gente inicia o jogo. Saindo da sala de Bambi, doutor responsável pelo lugar, a gente tem um controle de Alice pela primeira vez. Aqui a gente pode fazer coisas básicas do prólogo, como andar pela mansão, conversar com as crianças, entrar no quarto de Alice, interagir com alguns objetos, tudo isso aí. Já como eu estou jogando a versão de PC, eu tenho acesso a uma função exclusiva, que é uma engine de física da Nvidia chamada de Physics. Não é muito surpreendente para os padrões de hoje em dia, você pode até dizer que é meio feio, mas eu acho um toque interessante. Nesse momento eu fiquei até animado demais. Também entrando nesse assunto do PC, essa versão aqui é naturalmente locada em 31 FPS, assim como as outras respectivas versões de console. Eu não sei muito bem o porquê, esse jogo não parece demandar muito do PC e faria mais sentido a gente ter a opção de mudar isso nas configurações do jogo, mas a gente não tem. Felizmente a gente pode dar um jeito trocando manualmente essa configuração no arquivo INI, então essa parte da gameplay que vocês estão vendo agora está em 30 FPS, mas depois de uma certa fase eu mudo isso e fica 60 bonitinho. Botando o pé para fora, a gente tem uma visão bem interessante de Londres na era vitoriana. Um lugar sujo, cinza, poluído, resultado da Revolução Industrial. Podemos ver adultos, crianças, pinguços, artistas, feirantes, cafetões, policiais surrando algum cara aleatório, tudo que você pode imaginar que existia naquela época. E meu Deus do céu, o que são essas pessoas? Seguindo um gato branco entrando em um beco, Alice sofre de alucinações, sendo quebradas apenas quando Pris, sua antiga enfermeira, aparece. My stars and garters, Alice Little. Slumming again, are we? Nurse Witless. What luck. Twice in as many months. Out on your own? You look frazzled, dearie. Not doing well? Not really. Já como a gente tá na Inglaterra, todo mundo tem esse sotaque britânico estranho, tornando a atuação desse jogo até meio teatral, se isso faz sentido. A Alice é um ótimo exemplo porque até parece que ela sabe que tem alguém assistindo ela. Então ela put up a show, mas isso é só o que eu tirei da dublagem. Pode não ter nada a ver. Minha voz voltou. Depois de bater um papo com Pris, elas nos chamam para visitar seu viveiro de pombos. Alice recusa de primeira, porém, a enfermeira diz saber onde está o seu coelho de pelúcia. E por ele ser um objeto de importância para Alice, ela segue. Chegando mais para conversar com a véia, nós perguntamos se por acaso ela planeja nos mandar de volta para o hospício. Onde ela responde, talvez. Ela acaba virando esse bichão estranho aí, e assim somos transportados forçadamente de volta para o País das Maravilhas. Pretty bears, like you. Very upsetting journey, but I'm rid of Pris, or whatever she's become. At least the place I've landed is somewhat familiar. About time too, Alice. Blasted cat. Don't try to bully me. I'm very much on edge. Perfect. When you're not on edge, you're taking up too much space. Aqui a gente vê um cenário muito distoante se comparado com aquela Londres. Diferentemente do mundo real, Wonderland é colorida e viva. Alice também passa por uma mudança drástica na sua aparência. No País das Maravilhas, ela não é mais uma ex-paciente psiquiátrica. Ela não tem mais aquele olhar de 1000 jardas.
Mas enfim, somos introduzidos também ao melhor personagem do jogo inteiro, que é o Gato de Cheshire. Uma figura já conhecida se você jogou o primeiro jogo. Esse gato é como mentor tanto para Alice como também para o jogador, te dando dicas, conselhos, indagando suas escolhas, te fazendo pensar e mais para frente tem uma mecânica muito interessante que também envolve ele. Já já eu falo. Depois de conversar com ele, finalmente a gente pode jogar o jogo. Alice Madness Returns é um jogo repetitivo, mas divertido. Eu tenho muitas coisas para falar ainda e muitos defeitos que eu encontrei no jogo, mas apesar disso eu achei esse jogo bem honesto pro que ele é. A maior parte das coisas que ele pretendeu fazer, ele fez bem. Os defeitos dele são mais relacionados a planejamento do que qualquer outra coisa, porque a base tá aqui e ela é bem sólida. A gente tem uma experiência linear, por fases. Cada fase em Wonderland possui seus próprios temas e personagens. Muitos desses personagens já familiares, seja porque você jogou o primeiro título ou porque você já conhece a história de Alice. Caso não tenha dito antes, esse jogo é um platformer, então você vai passar boa parte do seu tempo engajando com as mecânicas de travessia do jogo e o resto lutando ou fazendo puzzles. Eu vou estar abordando cada um desses aspectos ao decorrer do vídeo. Os primeiros minutos de gameplay, assim como em qualquer outro jogo, servem para introduzir as mecânicas básicas. Alice controla normalmente, ela anda, pula e plana. No caso, ela consegue pular até 4 vezes. Você tem o primeiro e o segundo pulo, te fazendo ganhar altitude, e os outros 2, que servem para manter a altura que você já ganhou. Na parte do combate, nós temos um combo padrão de X ataques, que pode ser estendido mais para frente por meio de upgrades, uma esquiva em 4 direções e um lock-on, para você conseguir focar em um inimigo por vez. Depois de alguns minutos, nós somos apresentados a principal mecânica de exploração do jogo, que é a habilidade de encolher. I've been down this road before. Good things in small packages? Though lacking a bathing costume, a plunge in that pool is in order. My God, I'm shrinking in this potion. Shall I disappear? Almost. But the upside is that while smaller, you can see things that are nearly invisible to your bigger self. Ah, I get it. Right. Forests for the trees. Just the other way round. Short-sighted is more than a matter of perspective. Assim como nosso amigo gato disse, quando pequenos a gente consegue ver coisas que antes eram invisíveis, como dicas de onde ir e plataformas invisíveis. Além, claro, da capacidade de entrar em lugares pequenos, como esse cadeado aí. Para finalizar essa fase de tutorial, junto da Vorpal Blade, que é essa faca zica aí, a gente também pega a Pepper Grinder, com a Duquesa. Ela é uma arma a longa distância de tiros infinitos, mas com cooldown. Uma das funções da Pepper Grinder, além de kaitar seus inimigos, é poder atirar em narizes de porcos voadores, para fazer eles espirrarem e liberar segredos do mapa. Esses narizes geralmente ficam escondidos pelo mapa, fazendo apenas um barulho específico para você ouvir e tentar achar. E juntando tudo isso aqui, a gente tem a base da gameplay. O jogo vai brincar com essas combinações e adicionar mais armas e funções para Alice ao decorrer da jogatina, mas não foge muito do que nós já falamos. Existem sim algumas partes que o jogo tenta fazer algo completamente diferente em termos de gameplay, só que eu vou ser bem sincero, não dá muito certo. Por exemplo, tem uma parte da fase aquática onde você controla um navio 2D e precisa se defender de tubarões, caranguejos com canhões e minas navais. Eu acho legal que eles tentaram fazer algo diferente, mas claramente isso aqui foi rushado. Mais pra frente no jogo você tem mais dessas seções diferentes, e uma delas é até bem bonita, pra ser sincero. Agora o que quebra as pernas desse jogo em toda a sua duração é o tamanho das fases. Lembra do que eu disse do jogo ser repetitivo? Isso não seria problema se ele tivesse metade do tamanho que ele realmente tem, porque o jogo não consegue se sustentar por 15 horas. Ele tem pontos positivos e sessões divertidas. E as lembranças que eu tenho desse jogo são justamente dessas partes. Mas aí você pega pra jogar ele de novo e percebe: caralho, essa fase poderia estar acabada. Ou coisas do gênero.
Em outra entrevista com Maggie em 2013, agora para o site Rely on Horror, o entrevistador pergunta para American como foi a recepção de Madness Returns, onde ele aborda esse problema. Os fãs parecem ter amado, então essa é a parte mais importante. A minha maior vontade é de, na época, ter tido uma chance de cortar algumas partes. Eu sinto que o jogo ficou lento e excessivo, resultado de nós termos criado conteúdo demais e não ter tido tempo suficiente para editar o tamanho e ritmo do jogo, uma vez que chegamos no fim do nosso prazo/orçamento. É engraçado o próprio criador do jogo ter falado sobre a duração do jogo, porque isso meio que trivializa boa parte das minhas críticas sobre ele. É como se eu estivesse chutando cachorro morto. Então, para não ser desonesto, eu vou deixar isso um pouco de lado e abordar os outros aspectos do jogo. Em um jogo linear, para fazer uma exploração decente você precisa engajar o jogador e dar a ele um incentivo para tomar esse passo extra. E eu me interessei, pelo menos por 3/4 do jogo. A solução que os desenvolvedores de Alice tiveram para a exploração do jogo gira em torno do sistema de plataforma e de algumas armas específicas. Você tem um caminho padrão para seguir e não tão longe dele, uma sala ou outro caminho completamente diferente para você explorar. E para chegar nesse objetivo secundário, você usa dos recursos que o jogo te deu, como a habilidade de encolher, onde você consegue pular em plataformas invisíveis, e às vezes, essas plataformas vão estar girando ou em movimento. Nessa parte aqui, por exemplo, eu desci de escorrega para uma área que teoricamente só teria uma saída, mas nessa área também tinha essa flor, que quando você encolhe, ela te envolve e recupera sua vida. Quando eu fiz isso, eu também percebi uma plataforma. Pulando nessa plataforma, ela começa a se mover, me levando para outro lugar completamente diferente e me recompensando com um coletável. Outras mecânicas que o jogo faz bastante uso são aquelas onde você usa suas armas para fazer as sessões de plataforma. No segundo cenário, você vai começar a ver esses alvos, que o jogo te ensina por meio de um tutorial a atirar neles com a Pepper Grinder, assim ativando um trigger. Nesse caso, ele abaixou uma plataforma, fazendo poder prosseguir. Nesse cenário, você também consegue a terceira arma do jogo, que eu quase não usei ela como arma de fato. Clockwork Bomb era uma bomba de detonação por timer. Ali se joga ela no chão, podendo destruir algumas passagens ou atraindo inimigos para perto. Muito em breve, o jogo também vai te falar sobre os Pressure Pads, pisos que funcionam sob pressão. Então você pensa na coisa lógica a ser feita, usar sua bomba como peso, e tcharam! Você fez um mini puzzle. Juntando tudo isso, você tem uma interação até que bem orgânica das mecânicas do jogo. E eu achei simplesmente muito divertido usar as coisas do meu arsenal para conseguir explorar o mapa. Eu vou até dizer que esse sistema me lembrou bastante DMC Devil May Cry. Se isso é algo bom ou ruim, depende para quem você pergunta. Existem pessoas que acham que esse jogo é a pior coisa já feita pela Capcom, que não deveria existir, mas eu gosto de DMC. Falando agora dos outros pontos que eu não abordei ainda. Lembra daquela parada com o gato que eu disse no começo? Então, pelo jogo você encontra alguns portais, eu não sei como eu vou me referir a isso. E entrando por esses portais você tem a oportunidade de fazer um quiz com o gato, onde ele te faz uma pergunta e respondendo certo você é recompensado com fragmentos de vida. Acontece que eu de fato tive que pensar para responder elas. Não são as perguntas mais fáceis do mundo. E eu achei isso muito maneiro. Uma forma do caralho de quebrar o gelo da gameplay, te dando um tempinho para raciocinar e relaxar. Só que aí, despretensiosamente, eu entro em mais um desses. E o que me aguarda não é o gato, mas sim uma puta arena gigante com uma horda de inimigos, onde eu preciso fazer um desafio que o jogo me dá na hora. E aí você entra em outro, e é a exata mesma coisa. Tem até um portal que você entra e é obrigado a jogar aquele minigame do navio de novo. Tipo, eu sei que fazer algo diferente toda vez, ainda mais quando é para um objetivo secundário, não é viável. Mas não era só deixar o quiz do gato ali? Bonitinho? Mas enfim. A última coisa a ser dita acerca da exploração é sobre os mapas. Você tem uma variedade de lugares vindo de 6 fases diferentes. Eu poderia passar um vídeo inteiro só falando dos cenários desse jogo e como eles são lindos. Mas eu tenho quase certeza que alguém já fez isso antes. Então vou passar bem por cima só para registrar eles aqui. Como primeiro cenário do jogo nós temos Vale of Tears,
que é basicamente o último resquício de normalidade em Wonderland. Uma área colorida e bem reconfortante. Em seguida, Hatter's Domain, o lugar do chapeleiro maluco, com uma temática steampunk e do próprio personagem. Vemos engrenagens, relógios, correntes, talheres, bules de chá e mais um pouco de terror industrial espalhado pelo mapa. Mesmo com essa estética suja, essa fase não deixa de ser um doce para os olhos. Pontos marcantes dela é quando você é mandado para o inferno num caldeirão de chá, que mais parece lava do que qualquer outra coisa. E essa parte muito específica também, onde você tem um ângulo de câmera fixo para desviar desses pistões. Sim, eu tenho um fascínio muito grande com ângulos de câmera fixos. Opa, pausou o vídeo. Como vocês já puderam perceber, o áudio ele tá muito diferente, principalmente minha voz. Isso é porque eu comprei um microfone novo e já que ele chegou na metade da gravação desse vídeo, eu não vou continuar usando o outro. O microfone antigo, que no caso era o que vocês estavam ouvindo até esse ponto do vídeo, era de um headset de 100 conto. Eu tive que fazer milagres na edição para ficar um áudio decente. Eu peço desculpas antecipadamente por essa mudança repentina, mas é uma mudança boa. Eu espero que vocês aproveitem esse novo áudio. Agora voltando pro vídeo. The Looted Depths faz parte da agenda de todo jogo já feito no mundo. A fase aquática. No artbook do jogo eles falam que era para essa parte envolver mecânicas de mergulho. Ou seja, era para Alice passar metade do tempo nadando e a outra metade andando normalmente em terra. Mas já como eles não conseguiram deixar essa dinâmica divertida, eles só tiraram completamente do jogo. E eu me sinto aliviado. Entrando mais a fundo no mapa, a gente chega na cidade submersa chamada de Fundo do Barril, habitada por peixes e mais algumas criaturas marítimas. Depois de passar pelo teatro e bater um papo com o carpinteiro, você tem a oportunidade única de falar com o personagem mais porra louca desse jogo. Esse povo, que se parece com seu inglês pinguço médio, tem uma dublagem tão boa, mas tão boa, que eu audivelmente ri quando ele começou a falar. E é melhor ainda porque você consegue ouvir o áudio estourando em algumas partes. I need those responsible for my abortive career in chains. No joy. I need to know what love is. Oriental Grove é uma fase com temática asiática. Agora só falta a parte do esgoto pra gente fechar o bingo do level design. Pela Spice Horse ter sua sede baseada em Xangai e boa parte dos desenvolvedores serem chineses, fazer um cenário usando na própria cultura não seria uma tarefa muito difícil. E eu vou dizer, eles fizeram um ótimo trabalho estético. Embora essa fase ser linda, ela é de longe a mais odiada pelo pessoal que jogou. Mais pelo fato dela demorar uma eternidade pra acabar e ter alguns minigames meio bobos. Um até de ritmo. É nesse mapa também que a gente tem mais uma daquelas sessões em 2D. Em 3 pontos diferentes da fase, Alice entra em uma pintura oriental e é transportada para uma outra dimensão, onde você joga um side-scrolling de plataforma, andando, pulando e desviando de projéteis ou do próprio cenário que tenta te matar. E tipo, é legalzinho, é bonito, mas fazer isso 3 vezes? Esse jogo tem algum tipo de fetiche com o número 3. Eu vou te ajudar, mas antes você precisa me achar 3 vezes nessas garrafas. Ou ter que resgatar 3 bichos, ou ter que entrar em 3 catacumbas, ou ter que fugir de um brutamontes 3 vezes. Eu acho que vocês já entenderam. Uma transição de cenários entre essa parte asiática e a fase da Rainha de Copas. Essa transição, que não dura nem 20 minutos, é minha parte favorita do jogo. Palavras não conseguem descrever a paz que eu sinto nesse lugar. Se eu fosse chutar a aparência do paraíso, eu provavelmente iria descrever algo que se pareça com isso. Um céu aberto, azul e cheio de nuvens. Embaixo você consegue ver o verde da terra, enquanto cartas fazem seu caminho e te guiam até um outro castelo feito de cartas. Eu vou estar deixando a música que toca aqui de fundo para vocês apreciarem, porque essa foi a parte que me fez gravar esse vídeo. Algo importante que eu tava querendo dizer, mas não sabia aonde colocar no vídeo, é bom estar dentro desse jogo. Vocês já devem ter ouvido falar do termo Comfort Games, jogos onde você se sente seguro, feliz, apenas por estar jogando. E se alguém chegasse pra mim e dissesse que o seu Comfort Game é Madness Returns, eu entenderia perfeitamente o porquê.
É por isso que eu fiz toda aquela introdução com Nier. Gameplay não é a única coisa que jogos têm a oferecer. Às vezes você quer um escape, às vezes você quer ir para sua própria Wonderland, esquecer um pouco dos problemas da vida, se imergir em um mundo que você se encontra confortável. E eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo reconhece esse sentimento e como ele é valioso. Mas eu falei demais agora, vamos voltar pro que a gente estava discutindo. Queensland, o cenário da rainha. Eu não tenho muito o que dizer sobre, ele é um emaranhado dessa temática casteleira e com bastante body horror. Nessa fase tem um joguinho bem legal de xadrez, onde você controla duas peças ao mesmo tempo com os seus movimentos espelhados, e os inimigos daqui são bem interessantes, mas não é hora de falar deles. Agora, como a última fase desse jogo, Dollhouse, a Casa das Bonecas. Esse lugar é recheado de simbolismo, seja espalhado pelo cenário ou traduzido para os inimigos. Eu só posso falar superficialmente dessa área, porque seria spoiler se eu não fizesse agora. De primeiro que se vê, é um lugar colorido e inocente, até porque estamos falando de temáticas infantis. Mas rapidamente a gente percebe que aqui é tão ruim quanto, ou até pior, do que todas as outras áreas que a gente já visitou. Mais pra frente eu falo disso. Ok, isso encerra esse capítulo do vídeo. O que sobra agora é falar do combate e de alguns outros pontos do jogo. Na minha sincera opinião, o combate desse jogo é bom. E ele brilha ainda mais quando se permite desafiar o jogador. Quando você está enfrentando 3, 4 tipos de inimigos diferentes ao mesmo tempo, cada um com as suas próprias formas de derrotar, sofrendo para sair vivo, ele é muito divertido. Talvez porque eu gosto de passar raiva. Nos momentos em que o jogo não tá fazendo isso, o combate vira algo bem frívolo, mais como um obstáculo para você passar do que qualquer outra coisa. Sendo franco, eu não tenho muita coisa para falar sobre o combate do jogo. Ele é o clássico hack and slash que vocês já conhecem. Eu poderia falar de todos os inimigos, mas na minha opinião, o vídeo ficaria muito cheio de informação, e eu não acho que seja tão relevante assim. Porém, existem sim alguns pontos que são interessantes de falar. Os inimigos mudam de acordo com a fase que você está jogando. Por exemplo, você tem os Madcaps, que são esses rapazes com o mesmo rosto do chapeleiro, e os iPods, e adivinha onde eles aparecem? Exatamente, na fase do chapeleiro. Em todas as fases o jogo introduz inimigos novos, e alguns eu acho que merecem sim uma menção honrosa. Começando com o inimigo principal, essas gosmas com rosto de boneca. Eles vão estar presentes por toda a duração do jogo, e também com algumas variações. A forma normal deles leva o nome de Insidious Ruin, eles só possuem um ataque e no geral são bem inofensivos. A outra forma se baseia em uma versão aérea desse bicho, cuspindo projéteis na sua direção. E as outras duas o jogo trata como um mini-boss. Menacing Ruin é a versão brucutu, parruda desses inimigos. Na área onde você enfrenta ele, o jogo te dá um item de defesa essencial, que é o guarda-chuva. Esse item te possibilita executar uma nova ação de defesa, fazendo Alice abrir o guarda-chuva e plantar os pés no chão, refletindo qualquer tipo de projétil e defendendo a maior parte dos ataques corpo a corpo. E você já pode colocar isso em prática, porque esse inimigo taca bolas de fogo pra cima de ti. Abrindo o guarda-chuva e refletindo esse ataque, você quebra a guarda dele, te possibilitando a causar muito mais dano. Eu tinha dito anteriormente que o jogo faz jus ao gênero hack and slash. E qual a melhor forma de fazer isso senão criando um Devil Trigger próprio pra Alice? Exatamente. No momento em que sua vida estiver chegando no zero, a Alice pode entrar no modo histeria. Nesse modo ela ganha invencibilidade por um curto período de tempo e causa muito mais dano que o normal. E tendo em vista como ela muda de visual aqui, eu não consigo não comparar com Devil Trigger do reboot. Se você olhar para os dois ao mesmo tempo e falar que não tem pelo menos alguma semelhança, você tá mentindo. E você sabe disso. Agora voltando para os inimigos, quais realmente me deram trabalho? Na fase aquática eu tive problemas com um em específico, o marinheiro. O marinheiro entra naquela categoria de inimigos que ficam invisíveis. Você ainda consegue ver ele, mas não consegue atingir. A gimmick dele é que ele joga bombas pra cima de você. Então o único jeito de deixar ele vulnerável para mais ataques é explodindo uma bomba enquanto ele ainda tá segurando. O que te fode mesmo é a janela de tempo pra fazer isso. Quando ele tá sozinho é tranquilo, você já espera ele ressurgir. Agora quando tem mais inimigos, esse cara vira um inferno na tua vida. Boa sorte tentando acertar essa bomba enquanto você desvia de mais 3 ataques diferentes. E se você deixar ele de lado pra tentar matar os outros primeiro, aproveita essa mesma bomba indo diretamente na tua boca.
sem poder contestar. Para fechar esse cenário, o jogo te dá uma mini boss fight contra o último tipo daquele inimigo padrão, o Colossal Ruin. De primeiro ele é um saco de se enfrentar, ele é agressivo e corre atrás de você sem parar tentando te agarrar. E se esse agarrão pega, ele tira uma vidinha considerável. O jeito de matar ele é atirando nessas caras de boneca espalhadas pelo seu corpo. Fazendo isso ele fica extremamente puto e vira um lança-chamas pra cima de você. Nesse momento é só atirar na cabeça dele com qualquer arma que você tiver para ele ficar manso de novo. E assim você poder encaixar alguns golpes. Eu acho que agora é um bom momento para falar das outras duas armas, já que vocês me viram usando elas desde o começo do vídeo e eu não falei absolutamente nada. Na fase aquática, em um cantinho congelado, nós pegamos a grandíssima e maravilhosa Hobby Horse, um martelão com cabeça de cavalo para causar dano massivo e quebrar a defesa dos inimigos. Com ela em mãos, agora você tem liberdade de fazer combinações de ataques mais interessantes. Você pode começar o combo com ela e terminar com a faca, começar o combo com a faca e terminar com ela, ou fazer algo completamente absurdo, que é cancelar a animação de ataque da Hobby Horse e spamar isso em qualquer inimigo que você quiser. Eu nunca consegui fazer isso, mas tem uns japa que conseguiram que postaram no YouTube. Que aliás não é YouTube, né? É Nico Nico. Bem diferente. Como a última arma oficial do jogo, nós temos a Teapot Cannon. Assim como a Pepper Grinder, ela também é uma arma a longa distância, mas ao invés de tiros, ela solta bombas. Você tem duas cargas para usar de início, e se carregar ela ao máximo, a bomba que sai fica muito mais poderosa. Essa segunda carga é bem útil para lidar com grandes grupos de inimigos ou para quebrar a defesa de alguns em específico. O inimigo em que você pode fazer isso é a Vespa Samurai da fase asiática. A luta dela é uma das, ou se não, a mais divertida do jogo inteiro. Ela defende todos os seus ataques, seja corpo a corpo ou à distância. Mas enquanto ela estiver no meio dos ataques, seja o corridão ou o socadão que ela dá no chão, você pode atirar nela com a Teapot para quebrar sua defesa. Mas cuidado, porque se você atirar muito tarde, ela pode defender esse ataque e virar outro na sua direção. E eu morri vergonhosamente fazendo isso. Falando em inimigos legais, em Queensland você tem os guardas de carta e a variação com a armadura deles. Isso aqui é uma das situações onde eu acho que os inimigos acabam morrendo rápido demais. Eu sei que esses guardas aparecem no mesmo nível de um Musou, mas eu acho eles muito legais. O outro inimigo da área é o Executor. Sim, aquele mesmo que fica te seguindo. Em todas as instâncias que você encontra ele, você nunca tem uma batalha mano a mano. Mas na última vez que ele te persegue, tu pensa, agora vai. Não é possível que eu não vou lutar contra ele. Não pode ser, eu preciso. Oh, seria engraçado se não fosse trágico. E é mais trágico ainda porque essa não é a primeira vez que o jogo faz isso. No final da primeira fase, o Chapeleiro é raptado pelo Arganaz e a Lebre, e eles estão nesse robozão fodasticamente grande. Logicamente, você já tá preparado para uma boss fight. Esse é o cenário ideal, você tem tudo. Mas não, o Chapeleiro volta e derrota eles, te deixando com esse gosto amargo na boca. Porra, eu queria tanto lutar contra esse robô. Mas pelo menos agora você pode controlar a Alice gigante. É bem divertido, na real. Última coisa pra eu falar antes da gente partir pra história do jogo. Roupinhas. Alice tem uma série de roupas pra cada fase do jogo. E algo que eu só descobri depois de zerar, cada roupa tem um buff diferente. A roupa normal de Alice recupera sua vida enquanto você estiver encolhido. A roupa steampunk te faz receber mais dinheiro e vida quando você quebra objetos. Com a roupa de sereia, os inimigos dropam o dobro de vida quando morrem. A roupa asiática faz os inimigos droparem o dobro de dinheiro. A roupa da Rainha de Copas é na verdade um debuff, reduzindo sua vida até 4 rosas. Por que eles fizeram isso? Eu não faço ideia. Parece mais uma piada dos devs. E por fim, a roupa de boneca aumenta o tempo em que as plataformas ficam visíveis. Agora para a parte que vocês mais estão esperando. Mas antes de partir para ela, atenção! Os próximos minutos de vídeo vão ter spoilers da história inteira do jogo. Se você sentiu vontade de jogar, feche o vídeo e tenha sua própria experiência. Outra coisa, a história possui temas sensíveis de abuso. Então caso você não tiver estômago, eu também recomendo que saia do vídeo. Agora, para quem ficou... A cena do começo mostra Alice e o Dr. Psiquiatra Bambi tendo uma sessão de terapia.
ou quase isso. A função dessa terapia é fazer Alice esquecer o seu passado traumático, que a tem assolado por toda a sua vida, e possibilitar a ela viver uma vida comum, sem esse peso. Bambi também trata todas as crianças do orfanato, que assim como Alice, também tiveram um passado difícil. O plot daqui pra frente é descobrir mais sobre o incêndio e tudo o que rolou até esse evento. Pelo jogo, Alice pode entrar em portas que servem como um templo de autorreflexão para ela, cavando fundo na sua própria memória e trazendo à tona detalhes importantes, que vão servir de pistas para a resolução final da história. Alice também precisa lidar com um trem infernal que traz caos e destruição para Wonderland. Ela não sabe o porquê desse trem existir e quem está por trás do seu funcionamento, mas ele é o motivo de toda a corrupção. Para entender mais sobre essas duas coisas, nós vamos para a cidade do Chapeleiro, tentar tirar algumas respostas do que está acontecendo com ele. Entrando mais a fundo na cidade, antes de nos encontrarmos com ele, podemos adentrar na primeira porta do jogo. Our lovely library was a fire trap. A conflagration waiting to happen. Arthur, pai de Alice, era um reitor na Universidade de Oxford e fotógrafo no tempo livre. Como praticante do seu hobby, ele armazenava todos os materiais de fotografia na biblioteca da família, materiais esses altamente inflamáveis. Por isso o uso da expressão armadilha de fogo. Chegando no lugar do chapeleiro, nós encontramos ele repartido em vários pedaços, talvez por conta do encontro que a gente teve com ele no primeiro jogo. Ele explica sua situação e reclama do trem, que produz um barulho insuportável. Alice se oferece a ajudar o chapeleiro se ela receber ajuda de volta, o que ele concorda. A nossa missão pelo resto da fase é recuperar os braços e pernas do chapé, que estão sendo usados pela lebre e pelo arganaz. Fazendo isso, ele nos leva até o lugar onde o trem está partindo, só que para nossa infelicidade, acabamos chegando tarde demais. É nesse momento que os dois usam aquele robozão imenso, e de novo, que tristeza. Em meio a todo o caos, com a cidade se destruindo, Alice implora para o chapeleiro responder o que é aquele trem e para onde ele está indo. Ele se faz de louco e diz para ela fazer essas perguntas para a tartaruga. O nosso amigão morre pelos escombros que caem e nós somos afogados em chá. Acordando em um porto, percebemos que 2 marinheiros resgataram a gente. Como fomos parar aqui, só Deus sabe. A gente faz nosso caminho até o bordel e damos de cara com alguém familiar. Esse alguém é a antiga babá de Alice, que agora é dona de um prostíbulo, e pelo visto ela estava tendo uma conversa desagradável com um ex-cafetão. Nenny nota a gente e chama Alice pra dentro, porque segundo ela, nós vamos fazer um bom trocado. Não irei entrar em detalhes. Entrando pela porta de trás, a gente percebe que o segurança do bordel foi morto pelo cafetão Jack, e subindo pelas escadas vemos ele descendo a porrada em Nenny, e também na gente, derrubando uma lanterna no processo. Novamente em Wonderland, entramos na fase aquática. Depois de uma exploração breve, nós encontramos a tartaruga em apuros dentro da sua garrafa, onde ela nos fala para subir a bordo e meter o pé de lá, e é exatamente isso que a gente faz. Depois de uma fuga emocionante, um último tubarão consegue dar a mordida final, nos fazendo afundar e destruindo o barco da tartaruga. Agora no fundo do mar, ela se lamenta pelo seu barco, e nesse meio tempo também compartilha alguns fatos. Ela era a chefe de estação de Wonderland, só que foi demitida logo depois por conta do novo comando da fábrica, a lebre e o arganaz. Alice também pede informações sobre o trem para a tartaruga, só que ela reluta em dar detalhes, dizendo apenas que estamos seguros aqui, e também nos dá um ingresso para o show do carpinteiro. Antes de chegar na cidade, passamos por mais uma porta. I was the last one in the library the night of the fire. The log I added to the grate was dead when I went upstairs to bed with Dinah. If it wasn't, I may be responsible for my family's deaths. Entramos no teatro para discutir sobre a crise de Wonderland com o carpinteiro. Mas o diálogo é no máximo improdutivo. Alice novamente pergunta sobre o trem e é colocada para fazer um serviço para a peça de teatro acontecer. Já que segundo o carpinteiro, fazendo isso teremos as respostas que queremos. Então a gente dá essa mão. Depois de trabalhar tão duro, nós entramos no teatro para assistir a peça, mas ela não passava de uma farsa.
uma desculpa para reunirmos o máximo de criaturas possíveis para alimentar a morsa. No meio de toda a matança, o carpinteiro faz indagações desesperadas a Alice. Quem está por trás do trem? Ele diz que o trem apareceu quando Alice também apareceu, e que a lagarta pode saber o que está acontecendo. O trem invade o teatro e acordamos de Wonderland. No mundo real de novo, saímos de carroça do incêndio que atingiu o bordel. Junto com Nanny, a gente bate um papo sobre o que aconteceu e o que vai acontecer com Jack, o cafetão que botou fogo no lugar. E também sobre Radcliffe, advogado da família Liddell. Nanny diz que Radcliffe tem os documentos relatando o incêndio que matou a família, e que ele também tá com o coelho de pelúcia de Alice. Então a gente chega junto para conversar com ele. Dentro da sua casa, cheia de artefatos japoneses, entramos no seu escritório e vemos o coelho. Radcliffe realmente está com ele. Mas quando ressaltamos esse fato, ele teima, dizendo que na verdade estamos aqui para falar sobre o incêndio. O que o advogado reportou foi: a gata da família derrubou uma lanterna na biblioteca. As chamas trancaram ambos os pais de Alice e sua irmã nunca nem destrancou a própria porta. Morreu dormindo. Isso nunca fez sentido para Alice e ela nega essa ideia a todo custo. Depois de toda essa palestra, wakey, hora de voltar aos trabalhos. Saindo do escritório, a gente pode ver uma morfose, o mundo real sendo gradualmente corrompido e Wonderland tomando forma. Além de podermos ver também o trem em toda sua magnitude. A nossa missão agora é falar com a lagarta. Ela se encontra no pico dessa mini montanha, então para chegar até lá, a gente vai ter que encolher. Muito. Em Oriental Grove nós entramos na terceira porta, onde Alice lembra de um detalhe muito importante. Contrário ao que Radcliffe disse, não, a gata não poderia ter começado o incêndio, já que ela estava no mesmo quarto de Alice quando o fogo se alastrou, e até mostrou para ela por onde fugir. Então, subtraindo essa possibilidade, isso nos mostra duas hipóteses. Letra A, o incêndio foi causado acidentalmente por uma força externa, ou B, o incêndio foi proposital. Agora por parte de quem? Quem possivelmente poderia ter feito isso? A família Liddell tinha problemas com alguém? Improvável. Arthur era um homem muito respeitável, isso não faz sentido. Buscando por respostas, a gente chega no topo da montanha para falar com a lagarta. Entrando no templo, Alice se depara com uma estátua, e aqui tem um pedaço de diálogo bem interessante. I've come all this way to find a simulacrum. If I had the time, I'd detail how often you prefer dealing with illusions rather than the real thing. Problems you refuse to deal with don't exist. You deny reality. That's not right. I know what's real. No? Then you allow others to tell you what isn't real. Now, come inside. Descendo pro covil verdadeiro, a lagarta instrui Alice a buscar pela rainha. E Alice questiona o porquê. Que tipo de informação a rainha poderia passar? O que ela sabe que eu não sei? A lagarta apenas responde que ela é uma pessoa que você conhecia e amava. O tempo muda todos nós. É pra você entender alguma coisa que a lagarta disse nesse ponto do jogo? Eu acho que não. Mas de qualquer forma, eu só queria dizer que ela e todos os outros personagens por qual nós passamos disseram sim algo de substância. O fato da gente não entender não torna o que eles disseram obsoleto. Muito pelo contrário. E isso é algo que você só percebe depois de zerar. Eu acho isso muito foda. Mas enfim, depois de alguns minutos de gameplay, a gente chega em Queensland, onde o gato nos pergunta do porquê estarmos aqui, retornando à cena do crime. Isso faz mais sentido se você jogou o primeiro Alice. No final, você enfrenta a rainha, uma personificação de todos os sentimentos negativos de Alice. E ao derrotarmos ela, nos livramos de tudo que assolava a nossa psique. E tudo fica bem. Ou pelo menos é o final do primeiro jogo. Aqui a gente percebe que tá tudo uma merda de novo. O ponto é, a rainha não manda em mais nada aqui. Existe um mal maior, muito maior. O trem talvez? Eu não sei. Mas a gente precisa conversar com ela. E assim a gente entra em mais uma porta. Lizzie hated locked rooms. Her room was further from the fire than mine. Smoke could not have killed her. She never locked her door. And besides, she knew another way out of the house. Out of the window. Someone incapacitated or killed Lizzie, then locked her door, then took the lamp downstairs and started the fire to cover up their crime. Their plan was to kill us all.
Chegando no seu trono, o que nos espera é uma figura peculiar. A rainha tomou a forma de uma Alice mais nova, e a conversa que a gente tem com ela traz à tona a pergunta certa a se fazer. O trem que vem nos assombrando tenta destruir todas as evidências do passado de Alice. Uma vez que Wonderland é destruída, uma vez que não temos mais essa introspecção, que todos os nossos amigos desapareceram, quem vai nos ajudar? A destruição de Wonderland é a destruição de Alice. Quem se beneficiaria pela sua insanidade? E falando em insanidade, depois da rainha nos acordar, nos encontramos mais uma vez no hospício. No maior estilo The Evil Within, a gente explora esse lugar maldito, desvendando um pouco dos procedimentos que aconteciam por aqui. É claro que isso não passa de uma ilusão, um episódio. Quando a gente sai daqui e aparecemos em uma rua aberta, nós vemos um rapazinho nos suplicando por ajuda. Alice pergunta o porquê disso. A tirania da rainha acabou há tempos. Ela não tem mais poder nenhum, mas uma outra figura ocupou seu lugar. E ela é 1000 vezes pior. Antes de partir para a última parte do jogo, YouTube, isso é só um jogo. Por favor, não tirem minha monetização. Eu trabalhei por tempo demais nesse vídeo. Obrigado. O último cenário do jogo é desconfortável. Ele é sujo, pútrido. Você pode não ter prestado muita atenção no jogo, mas agora, quando é servido isso a você, não tem como ignorar. Você se encontra conversando com as crianças, completamente afetadas, insanas. Ela cita um tal de Dollmaker, o artesão de bonecas, e nos pede ajuda. Depois desse encontro você enfrenta a boneca, e que inimigo fudido. Eu vou tentar falar com a menor quantidade de palavras possíveis para não ser desmonetizado. Quanto mais você infringe dano nela, mais você a despir, até chegar no último estágio, onde você destrói seu coração. E logo depois dessa batalha, você vê isso. Eu não preciso falar mais nada, eu acho que vocês entenderam o tema. Na última porta do jogo nós temos todas as respostas que precisamos. Quem começou o incêndio que matou a família de Alice? Quem mandou o trem infernal para Wonderland? Quem se beneficia pela insanidade alheia? O seu nome é Angus Bumby, o doutor de Alice. Bumby era um estudante da Universidade de Oxford, a mesma universidade que o pai de Alice dirigia. Arthur, por ser o reitor, de vez ou outra convidava os estudantes para tomar chá em sua casa, e um desses estudantes era Bumby. A filha mais velha de Arthur, Lizzie, chamou a atenção de Bumby. Gradualmente essa atenção foi se transformando em obsessão, o que o levou a sediar a Lizzie, a tocando inapropriadamente. Isso é dito em uma memória que a gente pega em Queensland, onde Lizzie relata essa tentativa, até falando que a mão de Bumby é pegajosa. Lizzie criou repulsa pelo estudante e disse para o seu pai não o convidar mais para o chá. Bumby viu isso como uma forma de provocação, que Lizzie na verdade sabia o que queria. Até que uma certa noite, Bumby invadiu a casa da família Liddell, pegou a chave do quarto de Lizzie, subiu as escadas, entrou no seu quarto e... Lizzie morreu no seu próprio quarto, muito antes do incêndio. O incêndio na verdade foi uma forma de apagar toda a evidência, mas Alice sobreviveu. Todo esse anseio de fazer a Alice esquecer sobre o incêndio se dá ao fato de que ela é a última testemunha desse crime, e esquecer disso enterraria de uma vez por todas as evidências contra ele. E se já não fosse o suficiente, tem mais. O orfanato que a gente trabalhava era na verdade uma fachada. Todas aquelas crianças que foram submetidas ao mesmo tratamento que a gente tinham um propósito ali: alimentar a indústria de prostituição. Bumby tornava essas crianças em uma casca vazia, sem memórias, sem senso de si, e comercializava elas pela metrópole de Londres. A gente finalmente chega pra peitar Bumby, só que ele nos impossibilita, mandando a gente de volta pro mundo real pra ter uma conversa cara a cara. O doutor não demonstra um pingo de culpa, ele sabe que não pode ser atingido por Alice. Afinal, quem acreditaria nos delírios de uma louca? Somos transportados de um lado pro outro, mundo real e Wonderland. Aqui dentro do trem nós podemos conversar com vários personagens, mostrando seus próprios pontos de vista até chegarmos no último vagão, onde o Dollmaker nos espera. E a gente vai matar esse maluco. A primeira e última boss fight do jogo. Aqui a gente enfrenta ele e as suas duas mãos em uma arena. Na primeira fase ele manda uma mão de cada vez.
Você desvia dos ataques e pune ela respectivamente. E essas mãos são extremamente cabreiras. O jeito que elas se mexem, as unhas raspando no vidro, os movimentos erráticos. Tudo muito bem feito. Na segunda fase ele apela e manda as duas pra cima de você. Desvie dessas duas e você pode acertar essa língua bizarra dele. Fazendo isso algumas vezes e finalmente a gente conseguiu. A gente matou o Dollmaker. De volta no mundo real, ouvimos Alice dizer que Bambi vai passar o resto dos seus dias na prisão, sendo donzela de algum colega de cela até, inevitavelmente, morrer na forca pelos seus crimes. Mas Bambi rebate, dizendo que ninguém iria acreditar nas suas palavras, que ele é um homem poderoso, com influências. Nada aconteceria com ele. Alice vai até Bambi, pega a chave de Lizzie e dá as costas. Quando ela se vira de novo, quem olha pra Bambi não é Alice comum, mas sim sua contraparte, chegando mais perto e mais perto. Até que uou! Caralho! A gente acabou com Bambi em ambos os mundos. Nossa missão tá feita. Saindo da estação, o mundo real e Wonderland se tornaram um só. E nunca vão se separar de novo. Esse é o final de Alice Madness Returns. Já que eu fiquei com preguiça de editar uma parte, eu só liguei a minha webcam de 1500, né, que grava em 720p. Eu estou falando aqui agora pra vocês nesse momento. O apoio que vocês me deram no vídeo Fatal Frame foi incrível, simplesmente, foi incrível. O meu canal ele tinha 300 inscritos, eu postei o vídeo, passou 2 semanas mais ou menos, eu não vi muito retorno. Só que simplesmente do nada eu só ganhei tipo 60 mil visualizações, isso é coisa pra caralho pra mim. Então assim, a todo mundo que tava lá, que viu o vídeo, meus sinceros, muito obrigado. Vocês são fodas. Mas qual o rumo que vocês querem pro canal? Vocês querem mais vídeo de análise, vídeo longão assim, bem editado? Vocês querem gameplay? Vocês querem live em algum canal, sei lá, na Twitch ou criar alguma coisa? Falem comigo, por favor, isso vai ajudar bastante. Se esse vídeo não for bem... azar, né, cara? Acontece essas coisas. Mas eu espero sempre o melhor, né? Todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado. Vejo vocês no próximo. Não sei quando vai ser lançado, se vai lançar também. Mas enfim, muito obrigado pelo apoio, rapaziada. De verdade mesmo. Beijos.